Professor, ele não chegou a mostrar na prática, nos razonetes, lançando. Então, né, pode ser que ele mostrando no Excel fique mais prático, a gente entenda melhor. Mas ele só falou, sabe? Não adianta só falar, tem que... Professor? Será que você pode fazer o favor de me aceitar ali de novo? Porque eu vou desligar o celular e passar pro Note, que eu cheguei em casa. Ué, não tá aparecendo para mim. Estranho. Tenta sair e entrar de volta. Tá, eu vou desconectar aqui, tá? Obrigada. De nada. Eu vou abrir um Excel aqui. Então, era por isso que vocês estavam bravos com ele? A Sabrina falou que vocês estavam... Então, Sim. vamos supor lá. Vamos desenhar um razonete bonitinho aqui. Não, mas essas coisas vocês têm que conversar, gente. Às vezes até eu mesmo posso conversar com ele para repassar. Ó, explica isso que... Mas acho que o fato dele ter ensinado falando e ensinado escrito ajudou a confundir um pouco mais a cabeça, porque ele não ensinou na prática, lançando nos razonetes, sabe? Como assim? É verdade. Escrito? Ele escrevia assim, o financiamento entra na conta tal, barra, ele escrevia a conta, sabe? Ele não lançava mostrando pra gente lançando, sabe? Ah, não faz razonete, ele só faz débito tal, crédito tal. Isso? É, isso mesmo. Daí eu não estava entendendo muito. Não, isso... Eu ainda acho que a forma gráfica é a melhor coisa que existe. A gente trabalhar com razonete ainda é a forma mais visual para a gente entender contabilidade. Então, vamos supor... A Nárida até comentou com ele para ele passar umas atividades igual você fazia com a gente, para ver se a gente entendia um pouco. Ai, professor, virou uma UV. Porque ele não quis daí? Como é que foi? Eu preciso entender para poder falar com ele. É que ele achou meio ofensivo, assim, tipo, é como se nós estivéssemos pedindo para ele passar as atividades que você passa. Entendeu? Ai. Égua é foda. Desculpa aí, gente. Mas é a atividade em razonetes que eu não... Mas eu converso com ele, gente. Pode deixar. Eu vou... Eu vou explicar a situação para ele do razonete, que vocês acham mais visual, acham mais tranquilos. Mas é tudo uma questão de conversa, não se preocupem. Então, vamos supor lá, a gente vai comprar o veículo. Como que ele fez aí o lançamento para vocês? Então, a gente está comprando 08/2020. Como é que ele fez? Vamos supor que foi 100 mil, exemplificando. Quantas parcelas? 24 que ele falou? 24 vezes, só para mais ou menos entender. 24 vezes de... Vamos colocar 200 mil. 200 mil, 24 vezes de 200... 24 vezes de 10 mil. Vai dar exatamente 240, certo? Certo. Só para a gente pensar. Então, tem o valor de um bem que eu estou comprando, um valor de parcelamento com período longo comprado em agosto.
Então, aqui a gente consideraria como? Vou colocar bem. Entra 20 mil, 200 mil. Financiamentos curto prazo. Financiamento longo prazo. E juros a incorrer. E o certo também, tá? Já para ir adiantando para vocês essa situação que vai acontecer, juros a incorrer curto prazo e vai ter também uma continha de juros a incorrer longo prazo. 24 parcelas. Quantas vai vencer? Então, até usando a regrinha efetiva do longo prazo, sem pensar só nos 12 meses, quanto que vai vencer daqui 12 meses, daqui até 2021? 16. 16? Então, 16 parcelas. E aqui vai ficar quantas no longo prazo? 8. 8. Esse beleza. 160 mil no curto prazo. 8 vezes 10 mil no longo prazo. Então, aqui a gente teria 160 mil a pagar no curto prazo e 80 mil no longo prazo. Vamos fazer uma proporção linear de juros. 40 mil. Opa. 16. 16 e 8. Então, seria 40 mil dividido por 24 parcelas, vezes 16. 26 mil é um juros. Opa, aqui é 80 mil. É um juros que vai acontecer dentro do curto prazo. E 8 vai ser 40 mil dividido por 24 parcelas, vezes 8 parcelas. E o 333 vai dar o 40 mil do juros, certo? Então, 13.333,33. Esse financiamento com 16 parcelas, ele só vai ter 16 parcelas quando? Em agosto. Se eu começar a chegar perto de dezembro, o que vai acontecendo com esses valores? Eu não vou começar a pagar? Então, vou colocar aqui 8 como competência, tá? Como se fosse mês 8. Aí lá no mês 9.
Vence a primeira parcela, no mês 9. Eu pago 10 mil. O pagamento é saindo do banco, né? Pago 10 mil. O que vai acontecer com essas 16 parcelas? Não vai ficar só 15 agora? No mês 9, eu pago 10 mil. O que vai acontecer no mês 10? Eu vou pagar mais 10 mil, não vou? Mais 10 mil. No mês 11, vou pagar mais 10 mil. Tá dando quanto de saldo por enquanto? R$ 160 menos 30 mil? 130? Ó, lembrando que vai vencendo as parcelas, eu vou pagando. Chegou em dezembro, mês 12. Paguei 10 mil. Fiquei com 12 parcelas aqui? Não fiquei? Com efeito de 12 parcelas? Pelo amor de Deus, gente, falem comigo. Ó, eu comecei reconhecendo 16, mas conforme o tempo vai passando, eu vou pagando. Então, por isso, num primeiro momento, eu acabo trabalhando essa ideia das 12 parcelas. Mas eu não fui reconhecendo nem os juros separado e nem o reconhecimento, por exemplo, se fosse de 36 parcelas. Por quê? Eu falei que a gente ainda ia ver o empréstimos e financiamento de forma mais detalhada, não comentei? Sim, eu me lembro disso. Agora, eu vou conversar com ele para ele tentar trabalhar com razonete com vocês. Mas, professor, fala de uma forma delicada, para não pegar ódio de nós, tudo bem? Não, tranquilo. Vocês podem deixar aqui com ele, eu sei conversar, porque a gente se conhece só fazem 2004, 16 anos. Então, a gente já tem um pouco mais de intimidade. Eu entendo a situação de vocês. E eu sei também que o ego dele é um pouquinho inflado quando vocês cobram desse jeito, ele dá uma surtadinha. Ele foi no, ele foi no site do comitê provar que nós estava errado. Não, mas não era questão de provar Ele foi procurar livro, professor, mostrar livro. Ó, vocês estão vendo o que está escrito aqui? Ele mandou foto pra gente do livro, dizendo que é até dezembro do ano seguinte. Até dezembro do ano seguinte. Esse ponto realmente está certo. Só que é igual a situação que eu vou trabalhar com vocês, teoria agora. Ativo não é bens e direitos. Ah, vou fazer igual ele, vou pegar o que é ativo para vocês verem. A gente pega, vai lá no CPC 00, que fala disso tudo, né? Da conceituação da contabilidade. Porra,
Vou lá ver se ativo é bens e direitos do jeito que o professor Cesiro falou. Ó, definição de ativo. Vou lá. 4 ponto alguma coisinha. Definição de ativo. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. É bens e direitos? Olha lá, frustrei vocês também, né? Tive que buscar o CPC para provar que o Cesiro estava errado. Mas se eu chego para Ai, vocês professor. no primeiro dia e falo esse conceito para vocês, vocês vão entender o que é um ativo? Você falando, me embaracei pra entender ainda. O ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Nossa, não tem nada a ver com bens e direitos, professor. Tem tudo a ver. Só que escrito de uma maneira muito mais complexa. E o conhecimento, ele é construído a partir, iniciando do complexo? O que vocês acham? A gente constrói conhecimento já partindo do algo complexo? Não. Não funciona assim. Então, a gente às vezes começa de uma maneira mais simples e vai inserindo vocês de uma maneira mais efetiva dentro do que é o conceito da contabilidade. Só que ali eu senti que teve um atrito desnecessário, um atrito que foi algo assim que acho que ele se sentiu, como que é, quer dizer, questionado. E tem gente que não lida bem com questionamentos, tá, gente? Não vai Acho que foi ser. isso mesmo, professor. Não se preocupem, não vai ser o único que vocês vão encontrar na vida que não aceita questionamento. Mas daí, professora, a gente na verdade, eu quis entender, porque, que nem eu falei para ele, falei, agora me deu um nó, né? Porque daí distorceu tudo o que nós aprendemos. Não, mas ali entra aquilo que eu falei. Eu estava trabalhando já partindo do pressuposto que a gente ia fechar no 30/12. Senão a gente ia ter que ficar fazendo um monte de lançamentinho de pagamento de banco. A gente não ia conseguir evoluir nos conceitos. E sabendo depois que a gente ia trabalhar, ou sabendo que alguém ia trabalhar empréstimos e financiamentos com vocês. Porque empréstimo e financiamento, gente, aqui ainda está longe do que é a realidade. Porque eu tenho Sim, cálculo. até nós comentamos que nós falamos que o professor, né, falou, foi uma parte que nós conseguimos entender para depois evoluirmos para uma parte mais detalhada. Uhum. Mas eu acho que ele não entendeu dessa maneira. Ai, professora, é difícil mudar de professor, viu? É difícil. E, na verdade, tudo isso é uma questão de conversa, de saber equalizar as ideias. Depois eu converso com ele sem prejudicar vocês. Se Se preocupem. não vai ficar que nós somos uma turma de fofoqueiros. Isso que eu pensei.
Não, e todos os professores sabem que vocês criaram uma conversa mais livre comigo, um canal de conversa mais livre comigo. A Débora já falou para eles. Então não precisa se preocupar, gente. Pode deixar que eu converso com ele. E explico também o porquê que eu trabalhei dessa ideia, 12 meses, para que eles entendam que vai até, fechando em dezembro, vou ter até o dezembro do fim do ano, do próximo ano, para apresentar, que acaba sendo 12 parcelas. Não apresentei todo o conceito complexo numa pancada só. Então, fiquem tranquilos, irei contornar a situação. Agora, quanto a ele escrever, eu vou sugerir para ele também usar o Excel. Às vezes eu, às vezes eu entendo a dificuldade também, tá, gente? Eu tenho muita Ele usa o Excel, professor, mas ele escreve. Ele usa para escrever, tipo Word. Isso que a Maria falou. Usar ele já usa. É muito mais fácil jogar nos razonetes. Oh, Deus do céu. É que ele tá muito acostumado também com linguagem do escritório. Escreve, débito é isso, crédito aquilo, débito é isso, crédito aquilo. O lançamento a gente faz dessa maneira, né? Mas o pessoal esquece que a maneira gráfica mais fácil da gente compreender é o razonete. E ele caiu numa situação que ele não estava acostumado, tá, gente? Também vou explicar um pouco do ponto de vista dele. Ele é acostumado a pegar de contabilidade avançada para frente, onde vocês já estão muito mais acostumados a fazer débito e crédito. Aí, está no razonete ou está escrito, não vai fazer tanta diferença. Não concorda? Sim, Isso sim. sim, professor, daí sim, né? Aí agora ele foi colocado em turma mais, vamos assim, que está numa etapa ainda do desenvolvimento mais, vamos falar assim, mais crua. Que está saindo da básica para a intermediária. Aí ele vai ter que adequar também o pensamento, né? Então, ele foi tirado vamos falar assim, daquela zona de conforto que é o tradicional, que a gente acostuma, né? Então tem essa adequação que ele vai ter que compreender também, vai ter que lidar. É delicado também para o professor, né? Professor, e se fosse 36 parcelas aqui, em vez de 24? 36. Como é que ficaria? Se fosse 300 mil e 36 parcelas. Como é que a gente trabalha esse mês a mês? Então, a primeira... Hã? Você manteria os 16 e jogaria 20 no não circulante? Dá mais de 20, né? Não, dá 20. Exatamente isso. Então, colocaria os 160 mil e o financiamento longo prazo passaria a ser 200 mil. E os juros a mesma coisa. Seria 60 mil. Vou dividir 60 pelo número de parcelas. Vezes 10. Opa. Não é isso que eu quero. Não quero. Vezes 10 parcelas. 10 não, né? 20 parcelas.
Vai dar os 60 mil de juros que a gente quer? Opa, não, aqui eu esqueci. 60 mil. Dá os 60 mil. Então, a gente divide também. Opa. Os juros em correr aqui eu coloquei do lado errado, ninguém me falou nada, né? 26.666 e 33.333, só para facilitar a nossa vida. Eu vou fazendo os pagamentos, bacana, mas tem mais um processo dentro desse cuidado, que é o quê? Transferir o financiamento do curto prazo do longo prazo para o curto prazo, que é outro detalhe que a gente vê em intermediária. Então, a cada mês que vai passando, uma dessas parcelas, 10 mil, passa a ser curto prazo. Vou transferindo, parcelinha a parcelinha, mês a mês. A mesma coisa eu vou fazendo com juros. Do longo prazo eu vou passando para o curto prazo. Então, é uma série de procedimentos que vocês vão ter que aprender numa escadinha, né? Numa sequência. Mas então eu entendi o que aconteceu. A Sabrina tinha comentado comigo que tinha dado quiprocó, vamos falar assim, e eu queria entender o que era. Agora eu entendi. Agora eu já sei como lidar. Mas vocês entenderam por que eu começo falando 12 parcelas? Sim, sim, isso sim. E eu falei para vocês, eu não passei todos os critérios de reconhecimento do longo prazo. Porque pode ser mais de um. Na verdade, a gente tem 4 hipóteses de longo prazo. E que às vezes pode passar de 12 meses, tranquilamente. Exemplo, se eu levar o critério do ciclo operacional. Só que por que a gente não passa o ciclo operacional para vocês nesse começo? Vocês ainda não tiveram algumas disciplinas para entender o ciclo operacional. A gente vê isso costumeiramente em análise de demonstrações. O que é um ciclo operacional? Desde o momento que eu compro a matéria-prima, eu produzo o meu bem, vendo e recebo. Será que tem algum tipo de empresa que esse ciclo operacional pode levar mais de 12 meses? Que eu leve mais de um ano para produzir um único produto para ser vendido? E agora? Fiquei na dúvida. Será que existe algum tipo de empresa dessa? Tem. Se vocês pensarem em um estaleiro, será que fabricar um navio é rapidinho? Um navio. Pensem, geralmente são monstros de metal, né? Às vezes chega a ter 300 metros de comprimento. Ele pode levar mais de um ano para ter o ciclo operacional. Dentro de um ciclo operacional, ele é curto prazo. Então, não é um único conceito, só que a gente vai começando aos pouquinhos. E ele não precisava mostrar livro, gente, era só mostrar o CPC. No CPC tem o conceito de curto e longo prazo. Deixa eu pegar aqui pelo sumário. Mensuração, se não tiver aqui, tem no 26.
Vamos ver se tem lá no 7.9. Não, vai tá mais fácil no 26. Chegamos. Balanço patrimonial 66. Item 66. Ó. Então, para vocês verem como não é um único critério para ser a longo prazo. A gente classifica circulante como curto prazo através de 4 critérios. 4 critérios completamente distintos. Espera que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Aí pode entrar esses casos. São atípicos, mas que existem com ciclo maior mais que um ano. Que seja mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então pode ser que eu tenha gente que eu não venda dentro de um ano, mas eu vou ter que manter no meu ativo. Exemplo, eu desfiz de uma planta industrial que vale 10 milhões de reais. Vender uma planta industrial de 10 milhões, às vezes, não é tão rápido, né? Pode ser que leve mais de 12 meses. Então, eu não considero a ideia do prazo, eu considero a ideia da venda. Aí, o que ele queria mostrar era essa frase aqui para vocês, né? Espera que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Foi essa a frase que gerou a discussão, não foi? Mas ele tirou foto de uns livros também. Ele não achou no CPC. Ele procurou no CPC e não achou. É verdade. Nem precisava de livro nenhum, porque o que manda é o CPC, gente. Mas ele não encontrou no CPC, professor. Não, é porque tá no 26. Ele olhou no 00. No 00. Não, no 00 ele traz a conceituação de ativo. No 26 ele traz a conceituação, a segregação entre curto e longo prazo. Aí ele não achou no CPC, ele ficou lá em 5 minutos procurando no livro e mandou foto pra gente. Não. Isso é alimento do ego, gente. Só para poder falar que não, o professor falou errado. Não é que eu falei errado. É uma estratégia que eu tenho de ensino, onde eu começo passando o mais básico, sabendo que eu vou complicar. Mesma coisa a demonstração de resultado. Quem pegar a demonstração de resultado que vocês começaram a fazer, vai chegar para vocês e falar que está fora dos padrões CPC. Porque o padrão do CPC ele traz alguns conceitos ainda mais complexos, que vão depender de mais conhecimentos. Por isso que a gente trabalha em intermediária 2. Então tenham calma com tudo isso. Mas eu vou conversar para ele para tentar usar mais o razonete para traduzir essas informações, que vocês enxergam melhor a figura do razonete. Beleza? Já comigo que eu converso com ele e sem gerar muita dor de cabeça, sem colocar vocês em confronto com ele. Beleza, professor. Mal por tomar um pouquinho da aula. Obrigado, professor. Quando vocês sentirem essas dificuldades, podem falar comigo, que eu dou um jeito de conversar com os outros professores.
Mas será que eles não vão pegar raiva da gente daí, professor? Não, é tudo questão de adequação. O professor que pega raiva não merece, não está no lugar errado, daí não é para ser professor. Né? Não é essa a ideia. A ideia é que vocês tenham um crescimento de aprendizado. E nem sempre os professores, é que ele também aí tem essa situação. Ele estava acostumado com praticamente o último ano do curso. Mesma coisa que eu falei para vocês. Se eu chegasse para vocês, passasse aquela conceituação de ativo, vocês iam me odiar. E assim como iam odiar o livro da USP. Por quê? É um crescimento a contabilidade. O conhecimento em contabilidade a gente tem que ir construindo, não é partindo direto do CPC. Mas vocês acho que me compreenderam, né? Que eu também só tinha passado um critério para vocês começarem a ter ideia que tem a distinção entre circulante e não circulante. Mas vamos lá, passar para o nosso assunto. Esses aqui, sim, esses vocês não terão mudanças. Esses ficam até o final da vida profissional de vocês. Terminologia e classificação de custo, esses já são os definitivos, tá? Ah, professor, Cursos 2 não vai ter nada, né? Nenhum professor. Em cursos 2 não vai ter nenhum professor, então. Que mude esses conceitos, não. Se ele mudar, aí ele vai ter que pedir para o Eliseu Martins mudar o livro dele, tá? Você vai participar da live? Hã? Você vai participar da live, então, para ver ele essa semana? Para ver quem? O Eliseu Martins? Sim, sim. Do congresso, eu vou participar até porque vale ponto, né? Para mim é bom. Mas eu tive a sorte, o prazer, graças a Deus, de ter conhecido ele pessoalmente. Então, vocês vão ver, ele é uma figuraça, gente, uma figuraça. E uma sumidade em contabilidade, né? Então, classificação de custos. A gente começou a compreender quais eram as separações, né? O que é o custo, o que é a despesa. Professor, o senhor não vai corrigir o exercício? Não. É isso que eu ia falar, professor. Não. Porque eu vou aproveitar o mesmo exercício para vocês continuarem com esse conceito. E a gente faz 2 resoluções na próxima aula, porque elas estão intimamente ligadas. A partir do momento que vocês classificarem alguém como custo, esse custo pode ser desdobrado. Então, o conceito custo, ele começa a se desmembrar. Como? Em relação a como ele se acumula no produto. Como assim, professor? Como ele se acumula ao produto? Conforme ele é gasto. Vamos voltar lá no exemplo da Coca-Cola. Conforme ele é gasto ou conforme ele é aplicado na fabricação do determinado bem. Então, a gente pode ter 2 conceituações. Se a gente consegue perceber ou vincular uma acumulação direta, então chamado de custo direto, e se a gente não consegue estabelecer uma relação de acumulação direta ao produto, a gente chama ele de custo indireto. Já vai passar por cada um deles. Então, primeira fórmula, acúmulo ao produto. Segunda, em relação ao volume de produção. Se eu tenho um custo que eu consiga atribuir uma variação do volume desse custo diretamente ao volume de produção, então vejam bem,
diretamente ao volume de produção. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Eu vou estar chamando de custo variável. Mas vai ter custos na minha fábrica que eu não consigo fazer essa relação. O valor pode até sofrer oscilações, mas eu não vou conseguir demonstrar que ele tem uma proporcionalidade em relação ao volume da minha produção, chamado de custo fixo. Então, custos diretos são todos aqueles custos que podem ser diretamente associados a um produto, a um departamento ou uma atividade. Então, como a gente consegue fazer uma associação direta ao produto, ele, vamos falar assim, acumula ao seu objeto de custo. Ele foge do tão temido rateio. Então, não necessitam rateio. Geralmente são os materiais diretos e mão de obra direta. Voltando lá no videozinho da fábrica da Coca-Cola. Se eu falasse para vocês, perguntasse para vocês, aquele tubinho PET, ele pode ser chamado de custo direto? Será que eu consigo atribuir um tubinho PET a um produto final, garrafa de Coca-Cola? Ou eu não consigo vincular? Está lá naquela esteira. Eu não consigo indicar que um tubinho daquele que está passando, no final vai se transformar em uma Coca-Cola? Sim. Então, você conseguindo fazer a associação, você tem um custo direto. Então, vamos supor que aquela Coca-Cola se fosse de 1 litro. Para cada litro de Coca-Cola, a gente utilize 200 ml de xarope. Eu vou conseguir associar que para cada Coca-Cola produzida vai uma quantidade X de xarope? Que no meu exemplo aqui daria 200 ml? Se eu conseguir associar ele a uma garrafa, a um produto final, consigo vincular o custo ao produto final, eu tenho o chamado custo direto. Então é o que compõe o produto final, tudo que compõe. É que os indiretos ele também vão compor, mas não vão estar de maneira tão clara. Eu não vou conseguir falar que aquele custo foi ao produto. São aqueles que compõem o produto e que são claramente identificáveis. Não sei se deu para compreender, está mais ou menos. Vamos confrontar aqui com o custo indireto para ver a diferença. Custos indiretos são aqueles que não podem ser diretamente associados a um produto, atividade ou departamento, ou que não vale a pena ser associado. Vamos supor, então, que a gente tenha dentro da nossa fábrica Coca-Cola, Fanta e Sprite. Acho que Sprite é da Coca também, né? E eu estou pagando a energia elétrica da fábrica. Será que eu sei quanto que vai de energia para a linha da Coca-Cola, para a linha de produção da Fanta, para a linha de produção da Sprite? Não. Eu até conseguiria medir, mas vai me tornar muito caro, então pode ser que não vale a pena. Então, eu prefiro não ter essa noção, não fazer essa medição
e distribuir o valor por algum critério de rateio. Então, custos indiretos, como a gente não consegue identificar para qual produto que ele está participando exatamente na fábrica, a gente faz uma distribuição através de um critério de rateio. Então, se eu consigo identificar, vamos supor, eu tenho o produto A, o produto B. Certo? Se eu consigo identificar que o custo X vai para o produto A, o custo Y vai para o produto B, ele recebe os valores e está feita a alocação do recurso. Eu consegui vincular de maneira direta. Agora, o custo indireto, como eu não consigo fazer essa estipulação, eu tenho que achar uma métrica para distribuir esse valor, que é o tal e o temido. Muita gente morre de medo dessa figura, critério de rateio. Então, aqui eu até coloquei alguns critérios de rateio, exemplos. Por quê? Existe regra para critério de rateio? Será que existe? Primeiro, o que é um rateio? É uma divisão, né, professor? Mais ou menos isso. Uma distribuição. Gosto de citar exemplo. Se vocês estivessem lá em sala de aula, resolvem pedir uma pizza. Junta um grupo de alunos e resolve pedir uma pizza. Como é que vai ser pago? A gente vai rachar o valor. Esse rachar o valor nada mais é do que um rateio. Só que agora, qual vai ser o critério para rachar o valor da pizza? Todo mundo vai pagar igual? Não, quem come mais vai pagar mais. Estou dando duas hipóteses diferentes de como a gente vai dividir o valor da pizza, não é? A mesma história funciona dentro da linha de produção. Então, o critério de rateio é uma forma sistemática e lógica da gente distribuir os valores entre os produtos que fazem parte da nossa linha de produção. Então, não existe certo ou errado para critério de rateio. Existem critérios mais adequados e menos adequados. Então, para chegar no mais adequado, a gente tem que utilizar uma lógica para fazer a distribuição. Ele tem que ser uma lógica coerente para a distribuição dos valores. Então, se fosse o exemplo da pizza, eu falasse para vocês que eu prefiro, que eu como bastante, sou gordinho, pagar todo mundo igual. Será que vai ser o critério mais lógico? Aí tem as meninas que comem pouco. Elas vão ter que pagar a mesma coisa que eu. Vai ser justo? Não. Poderia ter um critério melhor, não poderia? Quem come mais, paga mais. A mesma coisa vai ser na distribuição desses gastos dentro da fábrica. Tentar deixar o mais racional possível. Mas não existe regra. Então, se perguntarem para vocês qual a regra, não tem. A única coisa é que ele seja lógico. Apresente lógica na sua forma de distribuição dos valores. Então, exemplo, pegando aqui depreciação das máquinas. Um bom método, tempo de utilização. Se eu utilizo 20 horas para a linha de produção A, 20 para a linha de produção B, 30 para C, eu posso distribuir o valor
de acordo com essa utilização. Não posso? Mão de obra indireta. Então, gerente da fábrica. Não consigo falar se ele estava na linha A ou na linha B. Então, ele não é um custo direto. Então, como é que eu posso distribuir o salário dele? O gasto com o salário dele? A parte vai para o período que ele ficou supervisionando a linha A. Parte vai para o período que ele ficou supervisionando a linha B. Então, posso usar o próprio tempo da mão de obra indireta ou o tempo da utilização de mão de obra direta. São critérios aceitáveis. Gasto com refeitório industrial. Posso fazer uma mensuração por quantidade de refeições servidas. Energia elétrica da fábrica. Posso fazer pela energia consumida pelas máquinas. Posso fazer pelo tempo de utilização das máquinas. Ou às vezes posso fazer até pela quantidade produzida. Então, a única exigência que se faz em relação ao critério de rateio é que vocês tenham a capacidade de explicar por que vocês adotaram ele em relação ao item de custo que está sendo distribuído. Fora isso, não tem regra. Não existe regra. Professor, nem no CPC, nem no CPC, nem no regulamento de imposto de renda, nem no regulamento de imposto de renda. Lugar nenhum diz como vocês devem adotar um critério de rateio. Tranquilo? Mais ou menos? Obrigado pela participação. Fiquei meio confuso, professor. No começo, o rateio, ele dá essa sensação mesmo. A única coisa, primeiro vocês têm que entender o conceito de direto e indireto. Do direto e indireto, foi tranquilo? Deu mais ou menos para compreender? Se eu consigo atribuir, vamos supor que eu esteja fabricando a caneta, eu use uma dessa tampinha para cada caneta. Os gastos que eu tenho na utilização dessas tampinhas, eu consigo vincular a cada caneta produzida? São diretos. São diretos. Agora, a energia que eu utilizei nas máquinas para produzir as canetas, que também são utilizadas para fazer na cor azul, que também fazem as pretas, eu consigo falar quanto de energia que eu gastei na vermelha, na preta e na azul? Consigo relacionar ela diretamente a cada tipo de caneta? Não. Então, eles são indiretos. Direto. Eu consigo vincular direto. Se eu não consigo, ou tenho muita dificuldade para vincular, trato como indireto. Professor, e no caso da mão de obra, o cara que estava lá mexendo nas máquinas, no exemplo da Coca-Cola, é direto? Se ele trabalhar só na linha da Coca-Cola, direto. Se ele passar, igual eu falei do supervisor, passar pela linha da Coca, mas também supervisionar a linha da Fanta e a linha da Sprite, aí eu já passo a trabalhar ele como indireto. Mas então já não viraria despesa, que é quando não participa da linha de produção? Não, porque ele está cuidando da linha de produção, não está? Ele está lá na fábrica cuidando. A única coisa é que ele está cuidando de mais de um produto. Mas daí não seria um rateio entre os 3 produtos que ele está cuidando? Aí, cuidado, rateio já vem porque eu classifiquei ele como indireto. O rateio é sempre a forma que a gente vai distribuir
aquilo que eu não consegui mensurar a uma única linha de produção. A Maria já buscou o link do rateio, pensando, ele está nas 3 linhas de produção, então vou distribuir o valor através do rateio. Deu mais ou menos para compreender? Kathleen? Eu entendi, professor. Na Coca-Cola, a água, ela seria um custo indireto, então. Por quê? Porque você pode usar a água tanto para fazer a Coca como a Fanta. Mas você não consegue medir quanto de água você utilizou para Coca e para Fanta? Conseguiria? Então dá para chamar ele de direto. Se você conseguir mensurar, mesmo que seja uma matéria-prima comum aos vários produtos, a gente trata ele como direto. Sabe onde a gente costuma ver os custos diretos de maneira muito fácil? Vou até usar a internet aqui, já que eu estava com uma página aberta. Cadê? Eu achei que eu estava com uma página aberta. Receita de bolo de laranja. Então, vou lá, pego receita de bolo de laranja. Eu sei que para produzir um bolo de laranja, eu vou precisar de 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo. Aqui eu trago exatamente os elementos ou os custos que eu vou ter para a produção de uma receita de bolo de laranja. Então, esses ingredientes são representantes ou podem ser chamados de custos diretos. Tudo que a gente consiga mensurar o quanto eu uso para cada produto, direto. Supondo que a gente... Oi? O indireto seria, no caso, o gás e a eletricidade. O gás. Bom exemplo, Lucas. Por quê? Eu ia falar, se a gente estivesse produzindo, estivesse lá na nossa padaria e produzisse também bolo de chocolate e bolo de limão. Consigo ter a lista do que vai no bolo de laranja, no bolo de chocolate e no bolo de limão. O que eu tenho nessa composição são os custos diretos. Agora, igual o Lucas falou, o gás. Eu consigo mensurar exatamente quanto de gás vai para cada um desses 3 produtos? Só se fizer o rateio, né? Só se fizer o rateio, que é um elemento do custo indireto. Então, se vocês pensarem, eu vou precisar adotar alguma forma para distribuir, para repassar o valor, então vamos supor que deu R$100 de botijão de gás. Vou ter que distribuir para os 3 produtos. Vou ter que adotar alguma forma para distribuir. Aí você já está caminhando para o custo indireto. Pensou em, vou ter que fazer rateio, é custo indireto. Ou se você já sabe que o custo é indireto, você já vai ter que ter noção que para passar para os produtos, eu vou adotar um critério de rateio. Tranquilo? Mais ou menos, né? Ficou um pouco mais claro agora. Não, só conforme a gente vai praticando que isso vai ficar mais fácil. Mas vai ficar fácil, não se preocupe. Agora, quanto ao critério de rateio, aí existe uma subjetividade enorme. Por quê? Lógica. Eu posso ter uma lógica para a distribuição das máquinas, da depreciação das máquinas. Mas o Júlio pode apresentar outra,
a Kathleen outra, o Matheus outra. E as 4, as 5 ou mais sugestões façam sentido. Então, eu posso adotar qualquer uma delas. Se existe uma lógica para ser aplicada, ela é adotável. Aí que vem o probleminha, né? Qual critério utilizar? Posso usar qualquer um, desde que eu consiga justificar a sua utilização. Então, aqui eu trago um resuminho de como isso acontece. Custos diretos, então matéria-prima, mão de obra direta, alguns outros possíveis custos, como embalagem, eles não passam por apropriação de custos, então eles não passam por rateio, eles vão direto para o produto. Já os custos indiretos, salário de gerente de produção, depreciação de máquinas, aluguel de fábrica, material de limpeza da fábrica, eles, como a gente não consegue vincular a produção ao produto específico, a gente vai passar por um critério de apropriação, e por esse critério de apropriação ele vai para cada um dos produtos efetivamente produzidos. Tranquilo? Mais ou menos? Só exercitando para ter certeza, né? Então eu posso ter eventuais casos onde uma indústria tenha um produto que seja considerado custo direto, em outra seja considerado indireto? Posso. Cada empresa vai ser um caso diferente, tá, gente? Cada empresa apresenta uma estrutura diferente, condições diferentes. Então, pode ser que energia elétrica para um pode ser indireto, e para outra indústria, uma indústria que tenha mais dinheiro, que queira controles maiores, resolveu colocar um relógio para controlar cada linha produtiva. Aí ele se torna um custo direto. Só que imagine gastar, você instalar um relógio de medição de luz para cada linha de produção. Às vezes não faz tanto sentido também, né? Por isso que a gente fala que vale a pena ser mensurado. Então, um exemplo. A empresa ABC fabrica produtos alfa e beta. Durante o mês, a gente fabricou 180 de alfa, 240 de beta. E, olhando o histórico na contabilidade, a gente chegou à conclusão. Matéria-prima. Foram requisitados no almoxarifado R$12.000 para alfa, R$15.000 para beta. E a gente teve a alocação de mão de obra. Então, com base nos apontamentos de hora de trabalho, 300 horas de trabalho foram para o alfa, 350 para o beta. E a gente paga R$25 por hora para esses funcionários. E custos indiretos, energia elétrica, depreciação, aluguel, a gente teve um total de 19.500. E o total dos custos indiretos é rateado ao produto conforme as horas de mão de obra. Como é que ficaria essa distribuição? Então, eu montei a tabelinha aqui, mas vamos para o Excel, que é mais legal, para a gente fazer junto? Preferem fazer junto ou querem só o exemplo aqui? Aqui só está jogado o rateio, né? Então, vamos pegar o Excel. Mesmo que eu continue os conceitos na próxima aula. Então, a gente vai ter lá produto alfa e produto beta. Quantidade.
Foram, vamos pegar lá. Vamos até pegar no texto, como se a gente estivesse partindo do zero. 180 da alfa, 240 do beta. Então, 180 unidades da alfa e 240 do beta. Isso? Isso. Aí a gente vai ter a matéria-prima. Quanto que a gente gastou na alfa? Opa, 12 mil. Na beta, 15 mil. 12 mil e 15 mil. Professor, só dá um zoom um pouquinho. Eu já tinha esquecido, a Ana ainda não está aí para me cobrar o zoom, então tá fazendo o papel dela, Lucas. Verdade. Pensando Tá. nela quando ela for ver a gravação. Matéria-prima, 12 mil e 15 mil já está distribuído. Aí falta mão de obra. Mão de obra direta. A gente já costuma colocar o nome direto porque a gente conseguiu mensurar quanto que cada linha de produção utilizou de hora de trabalho. 300 horas para alfa, 350 para beta, custando R$25. Então, quanto que vai custar? Igual, 300 horas vezes R$25 cada hora, 7.500. Certo? E para beta foram 350 horas vezes R$25, a gente gastou 8.750. Então, mão de obra, matéria-prima já foi, mão de obra direta já foi. Agora, como é que a gente vai dividir esse 19.500 pela hora utilizada? Então, vamos colocar aqui do lado. Tempo de mão de obra direta. Produto alfa. Foram 300 horas. Produto beta, 350. E quanto que a gente tem para distribuir? 19.500? Custos indiretos. Sabendo que foi o tempo de mão de obra direta, como é que eu vou fazer para achar essa proporção? Agora eu fiquei confuso. Como é que eu vou achar essa proporção? Dividir 19.500 lá por 300 e depois por 350? Não. Essa que é a grande dificuldade dos alunos que acabam achando que contabilidade de custo é difícil. O critério de rateio é o que mais dá dor de cabeça para a galera. Mas o primeiro passo para a gente saber essa distribuição é saber o total utilizado para um critério. Então, se a gente está falando de mão de obra, eu tenho que saber o total de tempo que eu utilizei da mão de obra. Então, total foi de quanto? 300 mais 350. Então, eu sei que a minha mão de obra utilizou no total 650 horas. Então, o 19.500 se remete a 650 horas. Aí tem várias formas da gente continuar esse processo. 3 bem simples. Primeira, posso simplesmente dividir
o 19.500 dividido por 650. Sei que cada hora vai custar R$30 dessa distribuição. Então, se eu multiplicar R$30 vezes 300, eu sei que o produto alfa consome 9.000. Se eu multiplicar 350 por 30, eu sei que ele consome 10.500. Fiz a distribuição de acordo com a proporção. O tempo de mão de obra relacionado a cada um dos produtos. E eu acho esse um dos processos mais fáceis. Pega o total que você quer distribuir, divide pelo total da unidade de rateio que você está medindo, e depois multiplica pela quantidade utilizada em cada linha de produção. Professor, mas eu tenho vários custos para serem distribuídos pelo mesmo critério. Tem outro jeito mais fácil? Posso transformar em percentual. Como? Divido o total pelo... Não, na verdade é o contrário. Só para... Divido a quantidade pelo total. 46% vai para alfa. Divido beta pelo total. 53% vai para beta. Lembrando, sempre a soma, quando for esse tipo de critério, tem que dar o 100%. Então, se eu fizer a soma aqui, tem que dar 1. Bacana, achei em percentual. E agora? Só multiplico. Vamos supor aqui igual 19.500 vezes 46%. Eu vou chegar no mesmo valor. Igual 53% vezes 19.500, ou 19.500 vezes 53%. 10.500. Chego no mesmo valor. Duas formas distintas para a gente encontrar. Poderia fazer uma regra de 3? Terceira forma. Então, eu sei que 19.500 representa 650 unidades. Então, o meu X representa 300. Fazendo a regrinha de 3, multiplicação cruzada, a gente vai achar o 9.000. Então, vamos comprovar. Então, vai ser 19.500 vezes 300, e depois eu divido por 650. 9.000. 3 possibilidades distintas. Qual a que eu não aconselho para vocês? Regra de 3. Senão vocês vão ficar fazendo um monte de regrinha de 3. Então, eu aconselho muito mais. Ou encontrar o valor para cada hora de trabalho, ou para cada métrica definida para rateio, e multiplicar depois pela utilização de cada produto, ou encontrar o percentual de participação de cada produto em relação ao volume total. Isso é o rateio. Difícil o rateio, gente? Olha, professor. Mais ou menos. Mais ou menos? E se eu falasse para vocês, não, eu não quero distribuir esse 19.500 pela mão de obra, eu quero pela quantidade produzida. É um critério que dá para justificar. A justificativa pode ser mais fraca ou mais forte que a do tempo de mão de obra, mas a gente pode distribuir. Quantidade produzida. Alfa. A gente tem 300. Beta. 300 não, é 180
e 240. A gente encontra, então, o total. Somo 180 mais 240. Então, meu 19.500, vou colocar aqui, 19.500, representa 420 peças. Então, quanto alfa vai representar? Vou fazer das duas formas de volta, as duas que eu considero mais práticas. Divido o meu gasto total, o meu custo. Oi? Faz do contrário, faz a segunda fórmula primeiro. Segunda fórmula primeiro? Tá. Então, quanto que alfa participa do total? Pego 180 e divido por 420. Alfa representa 42% desse meu gasto. Então, se eu multiplicar o 19.500 vezes o 42%, que aqui está em decimal só, né? 8.357,14. E o beta, quanto que participa? Vou dividir 240 por 420. 57%. Então, para achar em valor, multiplico 19.500 vezes 57%. Lembrando, o total aqui tem que dar 1, né? Se eu fizer a soma. E dos dois valores, aqui a soma deles tem que dar os exatos 19.500. Professor, mas os valores ficaram diferentes. Sim, a gente utilizou critérios diferentes. É a mesma história lá do dividir ou a pizza, o valor da pizza, igual entre todos os que participaram, ou dividir por quem come mais, é mais gordinho, de quem come menos, de quem é mais magrinho. Serão formas diferentes com resultados diferentes. Aí que vem a subjetividade da ideia do rateio. A gente pode escolher diversas métricas. Então, essa foi a primeira maneira. A segunda, na verdade, que a gente explicou no exemplo passado. A outra forma é pegar o 19.500 e dividir pelo total dessa unidade de rateio. Então, cada peça aqui que eu considerei vale 46,42. Se eu multiplicar 180 peças vezes o 46,42, 8.357. Se eu fizer a mesma coisa, 240 vezes 46,42, 11.142. Os mesmos valores, né? Para o mesmo critério de rateio, calculado de formas distintas. Ajudou? Melhorou um pouquinho? Mais ou menos? Esse silêncio é que mais me dá medo. Eu compreendi, professor. Mas não se preocupem que vocês vão treinar pra caramba isso, tá? Vocês vão passar por muito rateio. A gente vai fazer bastante rateio, não se preocupem. Se ficaram com um pouquinho de dúvida, no decorrer das aulas a gente vai conseguir atender essa dúvida e vai suprir por uma necessidade da disciplina. Certeza? Ninguém mais ficou com dúvida? Por enquanto tá tranquilo, professor. Então, essas são as duas formas que eu considero, eu julgo, as mais tranquilas da gente trabalhar, tá? Ah, e quando eu escolho uma ou outra? Quando eu tivesse, por exemplo, 5 custos diretos aqui, indiretos, que eu utilizasse o mesmo critério de rateio. Usa o percentual, você faz uma vez só.
Aí você só vai multiplicando esses totais pelo percentual. Aí se você tiver um valor só, o primeiro modo aqui que eu apresentei, ele é mais simples, né? Aí a gente vai passar por esses casos ainda, não se preocupem. Então, a gente chegou nos mesmos valores aqui do exercício. Então, o total que a gente gastou para produzir o alfa, 28.500, a soma, matéria-prima, mão de obra e custo indireto, e 34.250 para matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Isso daqui é a primeira noção que vocês estão vendo do chamado custeio por absorção. A gente vai se aprofundar nele. Agora, a gente falou quanto ao acúmulo. Agora a gente vai falar quanto ao volume. A gente pode classificar um custo entre fixo e variável. Custo fixo são aqueles que independem do nível da atividade da empresa. Então, não variam de acordo com volume de produção e vendas. Exemplo, salário do gerente. Se eu produzir 1.000 peças, eu vou ter que pagar o salário do gerente cheio? Vou, não vou? Se eu produzir 2.000 peças, o salário dele não vai ser o mesmo? Eu acredito que sim, professor. Sim, a tendência é que sim. Se eu produzir 3.000 peças, vai ter o salário dele. Outro exemplo, o aluguel. A gente faz o aluguel do barracão da nossa fábrica. Se eu produzir uma peça, eu vou ter que pagar o aluguel cheio no fim do mês, não vou? Se eu produzir 1.000 peças, não vou pagar o mesmo aluguel? Mesma coisa, seguro da fábrica. Se eu produzir uma peça, 2.000 peças ou 3.000 peças, o seguro é o mesmo valor. Não, a ideia do fixo não é que o valor vai permanecer inalterado, tá, gente? Mas é que ele não apresenta crescimento em proporcionalidade ao volume de produção. Então, geralmente são aqueles que decorrem da manutenção da estrutura produtiva da empresa, independendo da quantidade que venha a ser fabricada dentro do limite de capacidade instalada da fábrica. Representando graficamente, como é que ficaria? Eu devia ter deixado um slide em branco. Professor, eles são custos fixos e indiretos também, né? A grande tendência é que custo fixo seja indireto. Existe essa ligação. Não exatamente que todos os fixos serão diretos, mas 99% dos casos existe sim essa relação. Perfeito, Kathleen. Essa relação eu ia comentar. Mas pelo motivo dos honorários? Não, é pelo próprio comportamento do gasto. Geralmente, seguro de fábrica, a gente não consegue alocar, falar que foi para o produto A, B ou C. E eles também não têm essa relação direta. Lembra que eu falei do exemplo do bolo? A gente falou que eram custos diretos, né? A gente conseguia saber quanto que ia para cada bolo. Mas se eu falar em relação a volume, se eu produzir um bolo, eu vou gastar uma quantidade X, né? Se eu produzir 2 bolos, eu vou gastar 2x desse bolo, desses produtos. Se eu fizer 3 bolos, vou gastar 3x. Então, os custos diretos tendem a ser variáveis.
Já se eu pago o aluguel da minha padaria, se eu produzir um bolo, o aluguel vai ser X. Se eu produzir 2 unidades, vai ser X do mesmo jeito. Graficamente, ele vai acabar se comportando dessa maneira. Então, vamos pensar aqui na produção, no volume de produção e no meu custo. Teoricamente, quanto mais vai aumentando a produção, eu não tenho relação de alteração e em relação ao meu custo. Ele acaba sendo linear em relação ao volume de produção. Não vai ter diferenciação. Vocês vão ver que o gráfico do custo variável, ele se comporta de maneira diferente. Então, comportamento dos custos fixos. São identificados diretamente com a estrutura da empresa, dependem de capacidade instalada nessa minha empresa. Esse daqui é excelente, tá? Geralmente são medidos em função de tempo. Isso daqui ajuda a gente horrores. Ah, como assim, professor? Aluguel da fábrica, X reais por mês. Usei uma unidade de tempo para medir, não foi? Ah, gastei X reais de luz por semana, por ano, por hora. Falou em unidade de tempo, a gente já está trazendo um comportamento de custo fixo. Se a gente falar em unidade de medida, a gente está falando de comportamento de custo variável. Se modificam somente por patamares de atividade, ou seja, quando a gente quer ampliar uma capacidade da fábrica, então se a gente está com uma produção de 100 mil unidades, e a gente vê que o mercado está crescendo, resolve construir um barracão a mais para ampliar a minha linha de produção. Eu estou aumentando o patamar da atividade. Não vou ter alteração, então, em relação ao volume de produção, mas sim ao aumento da minha capacidade estrutural. O montante de custo fixo é válido por um intervalo de período, então, por isso, essa relação com unidade de tempo. São originados de decisões do passado, coisas que eu já fiz. Ah, contratei o seguro, aluguei a fábrica, comprei a máquina e ela está depreciando. Decisões que eu já tomei lá no passado. Nossa, agora eu tomei vacina hoje, gente. Agora que eu levantei o braço, que começou a doer. Não sei se que durante o dia o sangue estava quente, mas agora que começou a doer meu braço. E custo fixo é variável para a unidade produtiva. Agora, custos variáveis são aqueles que estão intimamente ligados com a quantidade produzida ou vendida. Então, a relação é direta. Isto é, crescem o aumento do nível da atividade da empresa, assim como esses custos aumentam ou diminuem de acordo com a quantidade produzida ou vendida. Então, exemplo, matéria-prima. Exemplo mais clássico da face da Terra. Matéria-prima. Se eu produzir mais caneta, eu vou gastar mais dessa tampinha que eu coloco aqui atrás? Se eu produzir 10 canetas, quantas tampinhas eu vou usar? 10 tampinhas. Se eu produzir 1000 dessas tampinhas, né? Desses botãozinhos. Se eu produzir 10.000, vou gastar com 10.000 dessas tampinhas.
E material secundário. Então, é o material que eu vou usar para fazer a embalagem da caneta. Um exemplo de material secundário. Se eu produzir 10 canetas, eu vou usar 10 embalagens. Se eu usar 20, 20 embalagens. Então, assim, a variação do custo vai ser de acordo com o meu volume de produção. Então, o montante unidades monetárias que varia na proporção direta das variações com o nível de atividade que ela está relacionada. Graficamente, então, como é que ela se comporta? Então, aqui é o meu custo e o meu eixo X aqui é o meu volume. Se eu produzir uma peça, vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu marcar uma peça, se eu não produzir, quanto que eu vou gastar? Nada. Se eu produzir uma, eu vou gastar 1x. Se eu produzir 2 peças, 2x. E assim, conforme a produção vai aumentando, o meu custo ele vai crescendo de maneira direta. Então, eu aumento o volume, eu aumento o meu custo. Entenderam esse comportamento nos gráficos? Custo fixo, ele vai permanecer estável sem ligação com o volume de produção. Se eu produzir e estiver falando de custo variável, quanto mais unidades eu tiver na minha linha de produção, mais eu vou gastar com a minha produção. Então, meu custo é crescente em relação a esse volume de produção. Tranquilo? Essas composições gráficas? Isso aqui é uma beleza para a gente encontrar em prova de concurso. O pessoal gosta desses gráficos. E o comportamento de cada um deles? Comportamento de custos variáveis. Olha esse primeiro comportamento. Identificados perfeitamente com a unidade do produto. Parece alguma relação com o que a gente viu ali atrás? Não dá a impressão que eu estou conceituando custo direto aqui? Muito parecido, né? Extremamente parecido. Apesar de vocês não quererem mais falar comigo, mas tudo bem. A função é em volume da produção. Então, a gente mede uma unidade de medida, não mais em relação a tempo. Então, aqui a gente vai ter por unidade, por metro, por litro, por quilo. Então, trazendo uma relação, a gente vai ter unidades de medida de volume de produção. Então, são expressos naturalmente em valores unitários e são frutos de decisão presente, ou seja, de quanto eu escolho produzir no momento. Se eu escolher não produzir, eu não vou gastar. Ou se eu escolher produzir 10.000 unidades, o reflexo vai ser nesse mesmo período. Não tem relação com o que aconteceu no passado. E o custo variável é fixo para uma unidade produtiva. Como assim? O custo variável é fixo para uma unidade produtiva? R$10 para cada quilo de matéria-prima. Então, cada unidade que eu vou produzindo, eu vou gastar X quilos de matéria-prima. Então, eu gasto 1 quilo. Então, se eu produzir uma peça, vou gastar 1 quilo, R$10. 2 peças, 2 quilos, R$20. Então, não muda em relação ao comportamento do valor, né?
Ele vai mudar em função ao volume de produção, não a valores. Então, fazendo essas análises entre custo direto, custo fixo e variável, a gente tem alguns objetivos a serem utilizados em detrimento a cada tipo de classificação. Custo direto e indireto. Então, em relação ao acúmulo ao produto, achar custo unitário do produto, formação de preço de venda, apuração do resultado na contabilidade financeira, tendo em vista que custo direto e indireto é a métrica utilizada para custeio por absorção, que é o único aceito pela legislação, e utilizados por métodos de custeio. Já o custo ou variável, fixo e variável, eles têm uma relação mais gerencial. Então, orçamento e projeções, análise de custo, volume e lucro, gestão dos custos e também pode ser utilizado para formação de venda. Então, a utilização das classificações vai de acordo com a função que eu estou exercendo num determinado momento para a figura ou para a contabilidade de custos. Ah, me colocaram numa área gerencial, professor. A tendência é que vocês utilizem mais esta classificação. Ah, não, professor, eu estou fazendo a contabilidade de custo, mas voltado para alimentar a contabilidade financeira. A tendência é que vocês usem mais custo direto e indireto. Ah, então, professor, um custo sempre vai ser possível classificar das duas formas? Sempre. Então, um custo, ele sempre vai poder ser classificado entre direto e indireto, e um custo também vai sempre ser possível ser classificado entre custo fixo e variável. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos? É possível, quem sabe? É possível. É possível. Essas outras nomenclaturas eu vou deixar para a próxima aula. E a atividade de vocês, que eu falei que eu não ia corrigir agora, e realmente eu não corrigi, né? Eu vou pedir para vocês complementarem. Como assim, Professor, para Diga, mim não Maria. está disponível esse exercício lá para fazer. Eu nem sabia, na verdade, que o professor tinha colocado. Eu achei que nem tinha, porque lá para mim não aparece nada. Lá no... No AVA. É que a gente já dá umas olhadas nisso. Você olhou nessa semana ou na semana passada? Não, eu olhei agora que o professor falou do exercício, porque eu achei que não tinha, porque ali para mim não tem nada. Ah, não, porque eu ainda não coloquei o dessa semana. Não, mas na semana passada. Espera aí. A variativa, e não é só Maria, teve outras pessoas com dificuldade também. É que às vezes a minha visão é um pouquinho diferente da de vocês. Custos 1. Será que eu não... Ah, ela tá aqui. Agora, por que não apareceu para vocês? Venci hoje ainda. Então, e para mim ela aparece. Essa parte da atividade não aparece, aparece só o ícone lá para cima. Aqui também não aparece. Tá para cima, só lá onde tem o. Aí. Só um pouco para baixo. Ali onde tem o conteúdo só. Material de estudo. Matéria de estudo, só. Vou mandar uma foto no grupo ali para o senhor ver. Que estranho, gente. Isso é coisa maluquice do AVA.
Professor, A acho que agora Evelyn, vai aparecer, porque pra mim tá diferente aqui. a Evelyn mandou o chat aqui também, professor. Que doido. Peraí. Não está disponível? Já olhamos aqui. Já aproveitamos que tá. A gente tem que ficar apertando muito botão, gente. Por isso que eu prefiro aula. Mas tá liberada. Então, Aqui, mas ó. agora aparece pra mim, mas não tava aparecendo. Mas de qualquer jeito, eu vou deixar para vocês. Eu vou. Peraí, deixa eu fazer antes de resolver a questão de. Por, por coerência, vou deixar para entregar as duas no dia 23. Que daí vocês complementam. Dá tempo de fazer as duas juntas. Ó, tem um monte de data que a gente tem que ficar mudando. Isso é um saco, gente. Vocês não fazem ideia. Muito melhor da aula presencial. A terceira semana. A Evelyn falou que está com a data de amanhã. Já vamos conferir. Nossa, amanhã meia-noite ainda, hein? Só vamos poder entrar 1 hora da manhã para responder. Aqui dá para deixar 59, não vai mudar mais nada. Agora é para aparecer. Agora aparece pra mim. Não, tranquilo. Então, se está aparecendo. Eu vou daí escrever aqui qual que é a atividade, porque eu tenho que mudar o tipo, não é um questionário, é uma tarefa, e vou postar para vocês. Próxima aula, então, o que que a gente vai fazer? Cadê? A gente vai verificar essas outras classificações de custos, vai corrigir o exercício falando tanto da parte de terminologia, quanto de custo fixo, variável, direto e indireto, e daí eu montei um Kahoot envolvendo um pouquinho de tudo. Tá bom? Tá, obrigado, professor. E não se preocupem, gente. Eu fiquei um pouco em dúvida ainda com relação a rateio. A gente vai fazer bastante isso, tá? Bastante mesmo. Se vocês prestaram atenção ali, eu tô com custos 2 também, né? Não sei se vocês viram ali. Folhas de pagamento. Também. Só que essa é para a turma de RH. Então, se vocês olharem o que eu estou trabalhando agora com custos 2, a gente está chegando em temas como custeio variável. Vou abrir aqui só para vocês terem noção. O que é o custeio variável? Custeio baseado em custo fixo e variável. Então, para vocês verem como gerencial mesmo, fica lá para o segundo período, né? Para custos 2, onde a gente começa a entrar em um processo mais gerencial. Nesse primeiro momento, a gente vai fixar muito custo direto e indireto. Depois a gente volta a trabalhar, ou se for outro professor, custo fixo e variável, mas é para a área gerencial. Aí vem a parte mais legal de todas. Mas, aos pouquinhos, vocês vão estar craque com isso. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, questões? Sim, professor. Qual que você tomou hoje? Hã? Qual que foi a vacina que tomou hoje? A Pfizer? A minha já Só é a uma leve segunda dele. dose, né? Deixa eu terminar a gravação aqui, senão vai virar um vídeo gigantesco.
Eu tomei a